Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para a saúde, especialmente para quem já passou dos 60 anos: a diabetes e também a pré-diabetes. Este é um conteúdo preparado a pensar em si pela sua farmácia Alvide. É importante referir que tudo o que vamos falar aqui tem como base uma seleção de informação muito cuidadosa, que foi preparada pelo nosso farmacêutico Eduardo Faustino e que foi pensada exatamente para esclarecer e apoiar os clientes séniores aqui da farmácia Alvide. Ora bem, para esta nossa conversa temos 5 pontos principais. Primeiro, vamos perceber afinal o que é a diabetes. Depois, olhamos para os números que importam no diagnóstico. A seguir, os sinais e as consequências. Depois, um ponto muito importante, as metas de tratamento, que são personalizadas. E claro, terminamos a falar sobre o apoio que pode encontrar aqui na farmácia Alvides. Muito bem, vamos então ao primeiro ponto. Para perceber o que é a diabetes, temos de falar de duas coisas essenciais: a glicose e a insulina. A glicose, que no fundo é o açúcar no sangue, é a grande fonte de energia do nosso corpo. E a insulina? Bem, a insulina é como se fosse a chave que abre a porta das nossas células para essa energia poder entrar e ser usada. Simples, não é? Existem basicamente dois tipos principais. Na diabetes tipo 1, que é mais comum nos jovens, o corpo simplesmente não produz insulina suficiente. Falta tal chave. Já na diabetes tipo 2, que é de longe a mais comum nos adultos mais velhos, o corpo até produz insulina. O problema é que as células começam a ficar resistentes a ela. A chave está lá, mas a fechadura não funciona bem. É sobre esta que nos vamos focar hoje. E como é que se descobre que alguém tem pré-diabetes ou a diabetes? Bem, na maior parte das vezes, a descoberta acontece através de análises ao sangue, daquelas de rotina, sabe? Muitas vezes até antes de haver qualquer tipo de sintoma. E há aqui uma análise que é fundamental: a hemoglobina A1C. O que é isto? É um valor que nos dá a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Pense nisto assim: uma medição normal da glicemia é uma fotografia do momento. A A1C é o filme completo dos últimos 3 meses. Dá-nos uma visão muito mais clara e fiável da situação. E aqui estão os números que importam, os valores que os médicos usam. O nível normal de A1C é abaixo de 5,7%. Se o valor estiver entre 5,7% e 6,4%, entramos na zona de pré-diabetes, que é um grande sinal de alerta. E o valor de 6,5% ou mais, bom, aí já temos o diagnóstico de diabetes. A lógica é a mesma para a glicemia em jejum. São estes os números-chave. Passemos agora para os sinais e as consequências. É muito importante distinguir os sintomas que podem aparecer mais de repente dos problemas de saúde que se vão instalando, muitas vezes em silêncio, ao longo dos anos. Os sintomas a curto prazo, como ir mais vezes à casa de banho, ter muita sede ou a visão turva, normalmente só aparecem quando os níveis de açúcar já estão muito altos. Mas o verdadeiro perigo está nas consequências a longo prazo. Anos e anos com o açúcar elevado, mesmo que não seja por muito, pode ir danificando os olhos, os rins, os nervos e aumenta imenso o risco de problemas de coração. E isto leva-nos, claro, ao tratamento. E aqui, especialmente nos séniores, a palavra de ordem é personalização. O foco tem de ser sempre na segurança e a manter a melhor qualidade de vida possível. E esta frase resume tudo na perfeição. Não existe um objetivo único para todos. A abordagem para uma pessoa de 70 anos, cheia de saúde e ativa, não pode ser a mesma de uma pessoa de 85 com a saúde mais frágil. Cada caso é um caso. E esta tabela mostra isso mesmo. Para um idoso saudável, o objetivo pode ser uma A1C abaixo de 7,5%. Mas para alguém com uma saúde já mais precária, um objetivo menos apertado, como 8,5% ou menos, é na verdade mais seguro. E porquê? Porque um controle demasiado rigoroso aumenta, e muito, o risco de hipoglicemias, ou seja, aquelas quebras de açúcar que podem ser muito perigosas. O tratamento, por norma, tem sempre duas fases. A primeira, e a base de tudo, é o estilo de vida. Uma alimentação equilibrada e algum exercício físico são sempre, mas sempre, o primeiro passo. Só depois, se isto não for suficiente, é que se pensa na medicação. E quando é preciso medicação, a metformina é, em muitos casos, uma excelente primeira escolha. É um medicamento que já existe há muitos anos, é seguro, tem o custo baixo e, muito importante, o risco de causar essas tais quebras de açúcar é praticamente nulo. O que ela faz é simplesmente ajudar o corpo a usar melhor a insulina que ele próprio já produz. Claro que é fundamental lembrar que o tratamento é sempre decidido em conjunto com o médico. Mas, para qualquer dúvida sobre os medicamentos que foram prescritos, sobre como funcionam os horários, a equipa da farmácia Alvide está sempre disponível para ajudar a esclarecer tudo. E isto leva-nos direitinhos ao nosso último ponto. Gerir a diabetes é um processo, um caminho. E é muito importante saber que não se tem de fazer esse caminho sozinho. A farmácia é e quer ser uma equipa de saúde próxima e acessível.
A gestão da diabetes é mesmo uma jornada. Vai ter dias melhores e outros mais complicados. O mais importante é saber que a sua farmácia está aqui para dar apoio em cada passo, seja para medir a glicémia, esclarecer uma dúvida sobre a medicação ou até para uma simples palavra de motivação. E quando dizemos a sua farmácia, estamos a falar de pessoas. Da doutora Fátima Rodrigues, da doutora Gina Oliveira, do doutor Eduardo Faustino, de toda a equipa. Por isso, não hesite. Qualquer dúvida ou preocupação que tenha, por mais pequena que pareça, fale connosco. Estamos aqui para ajudar.